Quando a Suzane ou qualquer um outro preso que cometeu um crime contra membros da própria sociedade, crimes violentos, a justiça, antes de deixar ela botar o pé para fora da cadeia, ela manda, a juíza escreve ela faz uma decisão em que ela faz perguntas para uma psicóloga perita. Olha, pergunta número um: ela está arrependida do que ela fez? Não, não, mentira. Pergunta número um: como ela lida com o crime que ela cometeu? Tá. Pergunta número 2: ela está arrependida do que ela fez? Pergunta número 3: se ela voltar a viver em sociedade, ela vai cometer outro crime? E tem outras perguntas. Sei. Cada pergunta dessa é um calhamaço assim de 200 páginas, que a psicóloga vai lá, Caramba! vai, não sei o quê. A Suzane, por exemplo, isso é tudo para proteger a sociedade de um criminoso. Claro. Então, por isso que esse segredo, esse sigilo que elas exigem, até onde vai, assim, o respeito por um sigilo? Porque eu quero saber. Tu vê, por exemplo, a Suzane tá agora frequentando a faculdade, sentada lá numa sala de aula com outros alunos. Que risco esses alunos estão É. correndo? Então, eles Direito a essa precisam saber, informação, né? sim. É por isso que eu acho que Nesses casos aí, eu acho que também concordo que não sim. cabe esse sigilo. Sim, você tá no mercado fazendo suas compras e tá lá um criminoso que matou, esquartejou ou que matou a paulada e você tá lá. Será que essa pessoa está preparada para estar lá? Você não precisa saber disso. É, Você não tem que saber que risco você não está correndo de ter um criminoso. entendi. Tem uma coisa muito interessante que eu até estava falando para você no início, que ainda respondendo essas perguntas aí da juíza, tem a pergunta crucial no caso da Suzane é a pergunta número 2. Ela está arrependida do que ela fez? E aí? E aí é o seguinte, o, a pergunta básica é essa. Tá, a Suzane está sentada na frente da psicóloga. A psicóloga pergunta: e aí, você está arrependida? Ela fala: tô muito, muito, muito arrependida. Você está arrependida por quê? Ah, é porque eu matei meus pais, aí eu destruí a minha vida, destruí a vida do meu irmão, aí eu podia ter uma família, podia ter um curso superior, podia estar com a minha vida encaminhada e eu tô aqui. Ou seja, ela já reprova no básico que é a entrevista. É. Porque ela, com essas respostas, ela Ela tá preocupada computa. com ele, com Sim, ela. com ela computa o crime em prejuízo próprio. É. Em nenhum momento ela diz: ah, meu pai era um excelente executivo da Dessa, construiu o Rodoanel, podia ter construído outros projetos. A minha mãe era uma psiquiatra e eu interrompi a carreira dela. Não, ela já. Só que aí reprovou. Aí faz, 2 anos depois, faz de novo o teste que a psicóloga. A Suzane quer sair, já tá aqui, tem direito à saída. Então tá, vamos fazer um novo teste. Aí agora, como ela já sabe como ela reprovou no primeiro, aí ela começa a responder: ah, eu destruí a vida dos meus pais, meu pai era um profissional brilhante, minha mãe era uma pessoa tão boa. Só que aí, como a Suzane, em outros testes, Deu outra resposta? ela deu outra resposta, e antes ela já tem o diagnóstico de manipuladora, sedutora, aí eles não acreditam nela, aí eles botam ela para fazer o teste de Rorschach, Que é que é isso. esse aqui. O teste de Rorschach, cada capítulo ele tem 10 O que pranchas. tá escrito aqui? É, parece É um um homem barbado. esqueleto. Ah, Um não. esqueleto, mandíbulas. Ah, daqui não dá pra ler. Não dá pra ler? Não, não, não. Aí agora deu. Ah, tá. Então vamos lá. Então, aí é um teste, o psicólogo ele faz o teste no criminoso, e o teste ele dura mais ou menos 2 horas, tá? Então o que que é? Ele tem 10 pranchas, é um teste projetivo, ele tem 10 pranchas, e ele dá a primeira prancha pro paciente, pro periciando, no caso, pro criminoso, aí ele tem que dizer o que que ele vê nessas imagens. Qual é o fundamento desse teste? Esse teste ele vai revelar os sentimentos que você não quer que venha à luz. Ele vai revelar o que você tem de oculto. Vou te dar um exemplo. Pessoa que é invejosa,
ela não vai sair dizendo por aí, eu sou invejoso. É. Mas aí, quando ela é submetida ao teste, Aparece isso? aparece. Como? Tu sabe que eu não acreditava Eu também nisso? Eu não. não acreditava. Eu Você ligava sabe o que é isso. isso? Pra quem não sabe, sabe como que é feito isso? É um papel com tinta que você dobra e ele replica pro outro lado, né, a tinta. Por que será, cara? Eu vejo, cada pessoa vê uma imagem, certo? Eu posso resumir como esse teste foi criado? Esse Pode, teste foi claro. criado assim: tem um psiquiatra chamado Herman Rorschach, que é o autor do teste. Ele tinha irmãos que tinham transtornos mentais que deixavam eles muito violentos. E ele ficava impressionado em saber que, como vários irmãos tinham e ele não. Então ele se formou em medicina para poder entender o que diabo estava acontecendo na família dele. Então ele tinha um ateliê onde ele tinha somente pacientes violentos. Aí ele dava tinta, dava pincel, dava uns quadros lá para eles pintarem. Aí um dos pacientes esbarrou numa prateleira, bateu numa tinta, numa lata de tinta, e ela caiu numa cartolina branca, Fez uma mancha. fez uma mancha e ficou lá no chão. Aí um dos pacientes passou, olha, uma borboleta. O outro passou, não, não é uma borboleta, é uma caveira. Tá Caramba. louco? Isso aqui é um cachorro esquartejado. Sei. Então ele viu que cada pessoa via uma coisa diferente. E ele começou a associar ao objeto que ele via aqui ao transtorno que ele tinha. Os pacientes violentos viam a mesma coisa. Os pacientes que não Caramba. eram violentos também viam a mesma coisa. Então, é a partir daí que é criado. E ele é referendado pelo Conselho Nacional de Psicologia. Que doideira, cara. Aqui eu vejo um anjo de duas cabeças. E você, mandíbula? Parece. Sabe o Dumbo? Dumbo? Parecem dois elefantes na lateral, assim, ó. Tá, Se batendo, parece. tá. Eu tô fingindo que eu tô entendendo, mas você tem uma cabeça de psicopata, segundo o que ele tá dizendo aí. Dois elefantes se trombando, acidente, sangue, Gente, olha, esquartejamento. vocês não vendo o que a Suzane viu, eu tô tranquilo. Se Ah, vocês começarem a ver aí o que tem o ela que ela. viu, tem Você o que teve ela acesso ao viu. que ela viu. Então deixa eu Sim, ver. tá aqui. Ela viu isso aqui. É isso daqui? É. Caramba, um esqueleto, mandíbulas, um cálice e uma flor. Mano, onde ela viu esse esqueleto, mandíbulas? Caramba, cara. Aí É vai que. diferente desse, né? É um pouco diferente. Ah, sim, a gente muda, porque as imagens. Que é um teste, né? Então, para os pacientes não colarem, fazerem cola, então a gente faz algumas mais adaptações. Tá. E esse teste é igual pra todo mundo? São as mesmas As figuras? mesmas figuras, são 10 figuras. Aí depois eles mostram que vem aqui, ó. Vai para vai pro capítulo 2, que é esse aqui. Tá. Vamos ver se o que o Mandíbula Vai, mandíbula, viu. o que que você vê aqui? Cara, e se eu te falar que, de novo, parecem dois elefantes? Você tem uma fixação com o elefante. Tô falando sério, só que dessa Não, vez parece... agora eu tô vendo a trombinha aqui Não, mas Isso. aí- e eles dando, Os dois- eles dando isso, um batendo de high tromba, five. assim, É, high five uma de tromba. tromba. Mas eu acho que você tem que falar mais coisa, assim, não É? fica só. Quanto mais coisa, É, inclusive, vai. quanto mais coisa, mais eficiente fica o diagnóstico. Beleza, ó. Parecem lá em cima, vermelho, parecem olhos assistindo os elefantes dançarem. Sim, E o que mais mais? coisa? Vai falando, vai. Pode ser verborrágico. É, E. eu vou pedir pra alguém te avaliar depois pra ver se você continua ou não, vai. Putz, eu só consigo ver isso nesse. Realmente é o que E sai. eles estão Eu vou só te dizer uma coisa também. Esse teste ele é tão poderoso que até quando a pessoa tem dificuldade de olhar as coisas, já é um sinal de já alguma é um coisa. sinal de alguma coisa. E também tem um detalhe, ele pode virar também, Ah, é? ele pode pegar o detalhe, tipo, pode analisar só aqui. É, virou aqui, parece uma nave espacial. Mas o aqui. Mandíbula, eu já vou te dizer que ele tá se aproximando um pouco da Suzane, porque ele tá vendo bichos. E a Suzane, ele viu duas coisas, a Suzane também Que viu. coisa, hein? E animais, ele viu elefante, ó, ela viu pássaro, ela viu. Coração, ele viu um olho, E ela viu um rato, né? é rato. Cara, você tem a chave de casa, né? Que legal, bacana saber disso. Caramba, cara, que interessante isso. Esse aqui, deixa eu ver, tem uma aqui. Eu estudei, cara, eu li tanto livro sobre Rorschach, que tem um aqui que eu sei. Gente, isso é uma brincadeira, tá? Não vão me processar. Esse? Esse aqui, me processar por Uma exercício bruxa legal.
Um morcego e uma âncora. Qual que é? É essa aqui, a figura número 10, eu acho, não é? Não, é número 6, 4. 4. E aí, mandíbula? Manda bala. Sem medo. Cara, parece uma explosão. Continua. Peraí, deixa eu trazer o microfone aqui mais pra perto do computador pra eu Tá conseguir bom. enxergar melhor. Parece uma explosão. Essa aí parece muito aleatório, assim, sei lá. Parece uma fumaça de uma explosão, como se fosse um cogumelo nuclear, assim. Sei. E nas laterais parece que ele meio que tá vazando, sei lá. Só consigo. E parece como se fosse uma estrada no meio, assim, atravessando a fumaça. É, eu vejo um mago, tipo o Senhor dos Anéis. Vejo orelhas furadas, tipo aqueles caras que usam aquelas coisas que vão alargando com alargador. E vejo mapas assim, tipo ilha lá do Game of Thrones, sabe? Aquela coisa Westeros. Westeros. São coisas boas ou ruins que você vê? Uma orelha alargada, ela é uma coisa boa pra você ou é uma coisa Cara, me traz um sentimento meio de angústia, assim, tipo, De sabe? angústia. Que pode puxar e arrancar. O mago é uma coisa de medo e o mapa é uma coisa legal, de uma coisa que eu gosto, entendeu? De uma série de livros que eu gosto. Então, essa figura, ela representa o pai. Então, tudo que você vê nela e os sentimentos que você vê em relação às coisas que Cara, que você viu, fala da relação interessante. que você tem com o seu pai. Por Faz exemplo, muito sentido, é cara. tipo assim, o O medo, medo, a o angústia lance do mago, de do ser o cara mago, sim, que é uma coisa que você respeita. não, e fazia as coisas sem saber Sim, como ele fazia. sim, Simplesmente ele sim. conseguia as coisas. Cara, vou te falar, esse teste, Cara, ele que é muito... interessante. Eu É, posso ir num cara e fazer esse teste? Não, é só Não posso. psicólogos. Não, então, num Ah, psicólogo. pode, mas aí você tem que ter... Tem que ter um motivo para? Sim. Fala, mandíbula, o que você ia falar? eu, eu ia fazer uma pergunta, eu não sei nem se o Ulisses sabe responder, mas como é possível chegar a uma conclusão que o que você falar a partir dessa imagem tem a ver com a relação do seu pai, sendo que é uma imagem completamente, a princípio, é completamente aleatória? É isso que É. eu não consigo entender. Por que Olha, que isso é do eu pai? consigo te responder, mas sem entrar no porquê das coisas. Tá. Pelo que eu li, eu tive que ler. Porque no início eu não acreditava. Igual como você não acredita, até agora eu não Eu tô acreditava. começando a É, eu acreditar. não acreditava. Pra mim, isso era teste de revista feminina. Ah, Tá, veja se você é ciumento. Aí faz um Entendi. cálculo lá, 1 mais 2, não sei se você acertou não sei quantos, aí sai o diagnóstico. Tá. Só que aí, quando eu comecei, quando disseram que a Suzane não saía da cadeia porque ela reprovava nesse teste, para eu poder escrever sobre ele, eu tive que parar tudo e ler sobre o teste de Rorschach. Eu li 3 livros, que inclusive são livros técnicos, e conversei com muitos psicólogos que são especializados no teste de Rorschach.